Bom dia, pessoal. Mais uma vez com o nosso dia a dia com a palavra de Deus. Nesta terça-feira que Deus nos concedeu, né? A sua grande e infinita misericórdia sobre nossas vidas. Nos concedeu mais um fôlego de vida, mais uma oportunidade de ver o dia com saúde, né? Então, vamos estar lendo hoje no capítulo em Números 14, né? Que aqui retrata sobre a rebelião, né? Do povo. Que povo é esse? O povo que Deus resgatou do Egito, resgatou de Faraó, né? Então, aqui retrata sobre que o povo estava em rebelião, né? Ou seja, o povo se revoltou contra Deus, porque eles pensavam que eles iam morrer. Porque eles estavam enfrentando uma guerra e eles viram que era muita gente e eles eram um número resumido. Então, eles começaram assim a se desesperar e então começaram a ter uma rebelião contra Deus. Vamos ler aqui. Então toda a congregação elevou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel se queixaram contra Moisés e contra Arão. E toda a multidão lhe disse: melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto mesmo. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cair a espada, e para que nossas mulheres e nossas filhas sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: façamos um capitão, e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a multidão da congregação dos filhos de Israel. Né? Ou seja, que, felizmente, hoje no nosso dia a dia, tem pessoas que são assim. Né? Assim como aconteceu lá atrás, hoje em dia tem pessoas que são assim. Que pessoas essas? Que Deus está provendo, que todo dia Deus está provendo para aquela pessoa. Que pessoa? Vamos colocar a situação de uma pessoa desempregada. Pessoa desempregada que não tem de onde tirar e que às vezes, né, passa fome. Passa fome não. Passa por dificuldade. Então, só que todos os dias Deus provê para aquela mulher, para aquele homem. Né? Deus provê, Ele envia mantimento, envia pessoas para pagar suas contas, para pagar isso e aquilo. Só que, durante um curto período de uma semana, Deus não fala nada, não faz nada e não acontece nada durante aquela uma semana. Aí o que acontece? Aquela pessoa começa a reclamar, começa a falar besteira. Melhor que eu tivesse morrido lá atrás, era melhor que tu tivesse me matado. Né? Ou seja, só porque Deus não falou com ela uma semana, mas se ela for olhar para trás, Deus falou com ela todos os dias, quase todas as horas, durante anos, e só porque Deus não falou com ela durante só uma semana, ela já fez uma rebelião contra Deus. Né? Foi assim que aconteceu com esse povo. E só que teve duas pessoas que estavam no meio desse povo que não se rebelaram contra Deus, que era quem? Josué e Caleb. Né? Então, Josué e Caleb, eles eram diferentes naquele povo, porque eles confiavam em Deus e eles sabiam que Deus ia prover. Por quê? Porque eles viram que Deus proveu todo o tempo que eles saíram lá do Egito, os 40 anos que eles estavam no deserto, como uma coluna de fogo à noite, como uma nuvem de dia. Né? Então, essas duas pessoas foram essencial para a história de Deus, para a história daquele povo, porque eles foram a diferença. Eles foram a diferença, Josué e Caleb. E você pode ser a diferença. Mas eu te pergunto, você é a diferença agora? Você está sendo a diferença agora?
creio que sim ou creio que não. Isso é só você fazer uma autoanálise na sua vida, né? Mas tenha ciência que se você é a diferença, esteja preparado para as lutas, né? Então, quando o povo se rebelou, diz aqui, ó, Josué e Caleb, eles rasgam suas vestes e caem. Eles não rasgam suas vestes com ira de Deus, eles rasgam suas vestes com ira do povo que estava fazendo aquilo contra Moisés e Arão, e principalmente contra Deus. E dizer que era melhor que tivesse morrido no Egito, era melhor que tivesse morrido aqui no deserto. Nos faz um capitão para que nós possamos voltar para o Egito. Olha a incredulidade, olha o nível de incredulidade do povo. Olha o nosso nível de incredulidade muitas das vezes. Nós batemos o pé só porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, só porque Deus nos atendeu no nosso pedido, só porque estamos passando por dificuldades, por luta. Eu todo dia passo por luta, todo dia. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer a minha aula, nem por isso eu vou deixar de fazer meu vídeo, nem por isso eu vou deixar de ler a Bíblia, nem por isso eu vou deixar de agradecer a Deus. Por quê? Porque olha onde eu estou hoje. Eu não estou com vida, com fôlego de vida. Estou na minha casa. O que Deus falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então faz parte do processo. Tem luta pequena, luta grande, também uma luta, cada um tem aquilo que merece. Cada um passa por aquilo com um propósito, né? Então, não reclama, espere e confia. Deus é Deus. Que quando Deus te der a vitória, você vai olhar para trás e vai dizer, e vai ver que valeu tudo a pena. Então espera, confia. É difícil, não tem outro jeito. Se você quer viver realmente sobrenatural, tenha paciência, persevere, né? Então aqui, ó, no 10. Então toda a multidão falou e apedrejá-lo com pedras, mas a glória do Senhor apareceu. Olha só. Mas a glória do Senhor apareceu no tabernáculo do testemunho e todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando me tem que provocar este povo? Ou seja, o que ele está falando aqui? Até quando este povo vai me provocar? Até quando não me acreditarão mesmo com todos os sinais que tenho feito no meio deles? Né? Eu farei de mortandade, e eu destruirei e disporei sobre outro povo, o mais forte que este. Né? Olha a mão de Deus pesando. E aqui, ó. E Moisés respondeu-se no egípcio, e os egípcios ouviram logo. Porque dentre eles arrancaste da terra este povo com a tua força, e dirão os que morram nesta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que olho a olho apareceu tu, ó Senhor, e que tua nuvem está sobre eles, e que de dia vai diante deles numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Ou seja, aqui Moisés, ele intercede pelo povo. Porque sabia ele como era aquele povo, né? Então o que acontece? Deus e Moisés intercede para Deus para que Deus não faça isso com eles, né? Por quê? Porque Moisés pensa que para a história daquela situação, a integridade de Deus ia ficar frágil, porque Deus prometeu uma coisa e ele não cumpriu, entendeu? E o que acontece? Aí vamos ler aqui no versículo 8, versículo 20. Então o Senhor disse: eu perdoarei conforme a tua palavra. Né? Ou seja, conforme a tua palavra, isso aqui é muito importante. A oração de um justo. A oração de um justo faz toda a diferença.
né? Ou seja, Deus ele cessa naquele momento. Só que ele frisa bem aqui, ó. Mas tão certo como vivo e como minha glória encherá toda a terra, isso aqui é Deus falando. E que todos os que viram minha glória e os meus sinais que tenho feito no Egito, no deserto, me tentaram por 10 vezes e não ouviram minha voz. Não verão a terra na qual jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Né? Ou seja, há uma consequência. Há um preço. A pessoa pode orar por ti para que ele cesse naquele momento, mas você vai pagar o preço que você plantou lá atrás. A ira de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Né? Então, no meio desse povo, Deus fala aqui também, mas quem somente visitará a terra prometida vai ser quem? Meu servo Caleb. Porquanto houve nele espírito e perseverou em seguir a mim, e eu levarei a terra onde entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Né? Ou seja, a diferença, temos que ser a diferença. Tá bom? Temos que ser a diferença em qualquer lugar. Se o povo vai para cá, vamos para cá, eu vou para cá. Como assim a diferença? Ser diferente do mundo, dos padrões do mundo. E qual é a diferença dos padrões do mundo? É ser isso aqui, ó. É viver Cristo, viver Deus, viver os seus mandamentos, né? E principalmente confiar em Deus, tá bom? Fique com Deus nessa terça-feira, tá? Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja. E que não dizer essa palavra que penetrar no seu coração e venha de lhe incomodar, para que assim você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá bom?